Voltando aqui, abençoados, na sequência, na sétima parte dessa mensagem, as duas formas da vida eterna. Eu disse na parte anterior que eu ia te mostrar o porquê que João disse aquilo, e tu vai entender a diferença entre os criados para a glória, criados em Cristo, destituídos para cá, mas também criados para lá. Compreende bem? Zacarias, capítulo 12. Zacarias, capítulo 12, verso 1. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor que estende o céu e que funda a terra, e que forma, e que forma o espírito do homem dentro dele. Quer dizer que a Bíblia apresenta espíritos criados antes da fundação do mundo, e a Bíblia também apresenta espíritos formados dentro do homem? Sim. Bom, está na Bíblia. Você não pode ir além do que está escrito, porque assim ensinou Paulo. Não vá além do que está escrito. Então, qual é a diferença entre um espírito criado em Cristo e o espírito formado dentro do homem? É que os espíritos criados, como eu expliquei anteriormente, vivenciaram o preexistencialismo espiritual. Segundo texto, terceiro texto. Cada um faz parte de um desígnio que foi direcionado para quando chegar nesse plano, participar de carne e sangue. Segundo texto, participa de salvação por eleição, são de origem judaica. Terceiro texto, designado para participar de salvação por predestinação, em três aspectos, como eu mostrei. Livro de João, capítulo 1, 32 e 33. Livro de João, capítulo 1, 32 e 33. Agora as turbinas do teu coração te prepara para aguçar seus sentidos agora. Abençoado com todas as bênçãos, graça pura, reinando em vida. Olha aí, livro de João, capítulo 1, 32 e 33. Veja o que João disse. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pombinha e repousar sobre ele. Verso 33. E eu não o conhecia. Eu vou repetir para tu entender bem. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Tu pode entender o mistério? Eu vou jogar uma luz que vai iluminar pontos obscuros aí no teu entendimento. Receba. Por que você acha que João disse: eu não o conhecia? Você acha que seria correto eu falar sobre você, ou ir na sua casa e depois ir embora? E depois eu dizer para outra pessoa: olha, eu não conheço o abençoado, eu estive na casa dele, mas eu não conheço. Eu estaria mentindo? De certo que sim. E por que João disse eu não o conhecia? Ora, porque João não estava lá. Entendeu o mistério? Aos que antes conheceu, lembra? A estes predestinou. Quer dizer que Cristo conheceu aqueles que estavam lá. E todos aqueles que estavam lá também conheceram a Cristo. E por que João não o conheceu?
Porque João não estava lá. Porque João, ele era um espírito formado. João não era um espírito criado. João não participou do plano da destituição. Eu não sei se eu expliquei no princípio da mensagem, lá na primeira parte ou segunda, mas existem 3 tipos de eleição. A palavra eleger significa escolher. Então, existe os escolhidos antes da fundação do mundo, que somos nós, do 3º terço, e aqueles judeus do 2º terço. E existe a eleição pela presciência, que eu vou explicar durante a mensagem. Olha, vou chegar lá nessa parte profunda, calma. E existe os eleitos segundo a graça, ou seja, 3 tipos de eleição. Mas João disse, eu não conhecia. E olha que depois que ele reconheceu, depois que ele entendeu, ele disse, olha lá, vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Receba. E eu volto em seguida.